Iniciando a gravação, muito boa tarde a todos. Vamos para a aula 2 do mês 3 da mentoria paga do Michael. Hoje nós vamos tratar sobre o Order Flow, Institutional Order Flow, tá? Vamos tratar sobre Institutional Order Flow. Institutional Order Flow. Aproveitando que a gente tratou na semana passada, a gente falou sobre alinhamentos de tempos gráficos, tratamos sobre algumas ideias, tratamos sobre algumas questões bastante importantes. Hoje nós vamos tratar, dando continuidade a isso, sobre o Institutional Order Flow, ou Order Flow, tá? Ou Order Flow. Prefiro deixar só isso aqui, Order Flow. O Order Flow diz respeito ao alinhamento de tempos gráficos, tá? O Order Flow que o Michael ensina que o ICT ensina diz respeito ao alinhamento de tempos gráficos, certo? Diz respeito ao alinhamento de tempos gráficos. Concomitantemente, como a gente tratou na aula passada, de tempos gráficos maiores até tempos gráficos menores. Como assim? Sempre seguindo uma cadeia hierárquica de mensal, semanal, diário e depois H4 e mais abaixo. Mensal, trade de posição. Mensal, trade de posição. Semanal, swing trader. Diário, trade de curto prazo. H4 e inferiores a H4, day trader, tá? Então, quando a gente fala sobre order flow, a gente está tratando em operar a favor do fluxo vigente. Quando a gente fala sobre order flow, quando nós falamos sobre order flow, estamos falando do fluxo vigente do gráfico. Basicamente, estamos querendo operar a favor da maré. Estamos querendo operar a favor da maré, tá? E o gráfico ele nos deixa alguns indícios. O gráfico nos deixa alguns indícios. Boa tarde, Edson Farias. O gráfico nos deixa alguns indícios, como por exemplo, order blocks, favorable gaps e liquidez
em tempos alinhados, tá? Liquidez em tempos alinhados. Tendo em consideração e levando em consideração isso, quando a gente cai para dentro do gráfico, fica tudo muito mais simples, tá, pessoal? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, um minutinho e eu já retorno aqui, tá? Essa mensagem aqui tem que ser mandada com urgência, desculpem, só um minutinho. Beleza, cachorro? Voltando. Então, a gente quer ver o alinhamento dos tempos gráficos. Por esse fato, nós vamos estar prestando atenção, tá? Sempre de cima para baixo. Mas como eu sei que vocês, grande maioria, são day trade, nós não vamos perder tempo, entre aspas, tá? Em gráficos semanal e diário. Vamos partir desde o gráfico diário até gráficos de intraday, tá bom? Vocês vão perceber que o gráfico ele é muito dinâmico. Se vocês vão estar querendo operar a favor do fluxo institucional, se vocês vão estar querendo operar a favor da maré, vocês vão estar operando no que o gráfico ele está nos mostrando, tá bom? Vocês vão ver que oportunidades vão surgir a todo momento, oportunidades vão surgir a todos os instantes. Vai dar aquela velha vontade de vocês estarem querendo pegar operações a toda hora, tá? Vai dar aquela velha vontade. Mas vocês vão ver que quando vocês alinham os tempos gráficos, fica tudo muito mais simples para vocês estarem operando. Eu vou mostrar alguns exemplos de como vocês podem fazer essa leitura para alinhamento do order flow. E vamos aqui passar grande maioria da parte da aula só nos gráficos, tá? Só mostrando na prática nos gráficos basicamente como é que vocês fazem para dar identificando essa questão do order flow. Haja vista, há momentos que vocês veem situações de compra e de venda, há momentos que vocês estão em dúvida do que fazer, se compra, se vende, enfim, o order flow vai ajudar muito. E tudo que diz respeito ao order flow, nós vamos estar partindo do pressuposto de tempos gráficos maiores, tá? Nós vamos estar partindo do pressuposto dos tempos gráficos maiores. Por que, David? Porque os tempos gráficos maiores, tá? Repito e falo mais uma vez, rege os tempos gráficos menores. Os tempos gráficos maiores rege os tempos gráficos menores. Então não adianta você estar querendo operar no M1, tá? E querendo levar sua posição em times maiores. Operar no M1 que eu digo é fazer as marcações, tá? Fazer as marcações só no M1. Se você está marcando só o M1, você tem que ter noção de que os tempos gráficos que vão ser subordinados ao M1 são os segundos. São os 30 segundos, 45 segundos ainda eu já não digo, porque é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco perto de 1 minuto. Mas os 30 segundos, os 15 segundos e os 10 segundos, que são melhores regidos pelo tempo gráfico de 1 minuto, tá? Se você é um day trade, se você faz um alinhamento de do H1 até o M1, fica bacana. Como assim, David? H1, M15 e o M1. Fazer o alinhamento desses três tempos gráficos para um day trade é muito, mas muito melhor, tá? Para vocês conseguirem observar mais fluidamente o tempo gráfico de 1 minuto. Vocês vão ver que vocês não vão estar tão perdidos quando vocês fazem isso, tá? Vamos pegar por estudo de caso o que a gente comentou na aula passada ou nas marcações passadas da semana passada sobre o que nós estávamos esperando para o gráfico essa semana, certo? Deixa eu desinstalar isso aqui. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui para não estar chegando mensagem e notificações. Bacana. Então a gente estava esperando isso aqui. Estávamos em 80-20, como eu tinha comentado com vocês. Estávamos a 80-20
como eu tinha comentado com vocês. Porém, o gráfico é aquela questão. Eu não sou o dono nem detentor da verdade. Eu não sou o dono nem detentor da verdade, tá? Mas com a experiência que a gente vem adquirindo, a gente sabe que todo cenário é possível acontecer no decorrer de uma semana gráfica. Todo cenário é possível acontecer no decorrer de uma semana gráfica. Então nós já entramos municiados para quê? Tanto para venda quanto para compra. E o que o gráfico vai nos montando no decorrer da semana, nós vamos assim executando. E se vocês forem ver desses 6 desenhos que eu fiz, o que melhor se adequou foi o quê? Foi o Seek and Destroy, tá? Foi o Seek and Destroy, onde vocês podem observar que o preço abre, sobe, cai e sobe, tá? O preço começa com o Judas Swing em modalidade de Seek and Destroy logo no início da semana e dá o direcional lá por volta do dia 19 às 9 horas da manhã, capturando a liquidez lá, tá? Mas a premissa a respeito disso é o que? É sempre partindo da premissa gráfica. Preço de abertura está aqui, 300, 600, 900 tickets vão nos dar as margens de mais ou menos ali onde o topo ou o fundo semanal ele vai ser cravado, onde o topo e o fundo semanal ele vai ser montado. Não existe uma regra 100% de que se o preço fizer isso, então eu vou procurar fazer isso. Não é essa a regra, mas a gente vai montando nossos cenários como nós estamos tratando de análise qualitativa. Cada operador vai se adequando de uma melhor forma e vendo de uma melhor forma essas questões. Se vocês forem prestar atenção, a aula 5 do mês 1 foi publicada hoje no YouTube. Quem quiser reassistir ou assistir pela primeira vez já está no YouTube. Vocês vão ver que, partindo do pressuposto de formações de swings válidas, a gente vai ter aqui algumas informações, tá? A gente vai ter aqui algumas informações bastante interessantes, tá? A gente vai comentar, dar uma pincelada sobre isso, mas nós vamos usar o institucional order flow basicamente a partir de uma outra visão, tá? Nós vamos alinhar os tempos gráficos H1, M15 e M1 e vocês vão ver algo interessante surgindo, tá? Deixa eu excluir essas marcações. Deixa eu, na verdade, fazer uma paradinha aqui. Selecionar isso daqui tudo. Jogar dentro de uma caixa. Perfeito. Tranquilo. Fechando aqui. Perfeito. Se vocês prestarem atenção. Perfeito. Excluir. Aqui nós temos a abertura semanal no H1. Preço de abertura semanal. Quando o preço abre, ele começa remontando o quê? Um movimento altista. O que nos dá a entender que nós podemos estar participando do quê? De um possível topo semanal aonde? Aqui, ó. Um possível topo semanal aqui. Nessa caixa aqui. Tá? Quando nós vemos esse topo aqui, nós começamos a observar o que agora? A quebra de um swing low. Mas um swing low o que? Válido. Tá? Vela 1, 2, 3. Vela 1, 2, 3. Ó. Bem aqui, ó. Essa caixa aqui remonta o que? Uma primeira quebra de swing low depois dessa quebra aqui e do preço voltar nesse movimento abrupto, ó. Ele quebra esse swing low aqui no H1, cai. A gente tem que pensar mais ou menos como? Aqui, ó. Só que no patamar caro aqui, às 10 horas da manhã do dia 18, o preço já fez o que? Esse movimento de captura de liquidez aqui de uma forma abstral, muito forte, tá? Então aqui a gente não estaríamos posicionados. Próximo ponto, patamar surge aqui, tá? Em um possível swing high, vocês veem que o preço ele vem acumulando toda essa região aqui, forma-se um swing low, tá? Forma-se um swing low aqui, ó, confirmando a partir dessa vela aqui, deixando níveis de Fair Value Gap. E então faz o que o preço? O preço joga para quebra de swing low.
Quando há essa quebra de swing low aqui, ó, quando há quebra de swing low, o que é que vai acontecer? Essa quebra de swing low, ela vai se tornar um bloco de ordem. Por que, David? Movimentos altistas que geraram o rompimento de um swing low. O que é que o mercado ele fez aqui? O mercado ele impulsionou o preço para cima para poder alcançar os stops de pessoas vendedoras, que são o quê? São pessoas querendo comprar mais caras e mais caro, e então eles venderem de uma forma forte, tá? Então a premissa sobre isso diz respeito ao quê? A premissa sobre isso diz respeito aonde está a liquidez. É uma pergunta que deve ser feita. Onde está a liquidez? Lógico, eu sei que temos liquidez aqui abaixo, que é um fundo semanal, tá? Que a gente demarcou, que estava mais ou menos ali na região de liquidez que a gente falou, tá? Na região de liquidez que a gente falou, entre 600 tickets. Mas para o preço poder chegar aqui, ele vai ter que consumir liquidez aqui. Vai ter que consumir liquidez de compradores. Ou seja, ele vai ter que vender para compradores mais caro aqui. Vender caro, para que pessoas comprem mais caro aqui dele, para falar a verdade. E isso vai nos dar uma ideia de que, a partir do momento que o preço vem acima desses níveis igualitários aqui, ó, desses níveis igualitários aqui, ele captura liquidez. Pô, David, mas ele não foi acima desse swing high aqui, dessa máxima. Pois é. Aí é onde entra uma questão bastante interessante, tá? O Michael nos ensina que a liquidez ela não está acima de swing high apenas. Ela está acima das máximas dos corpos. Ou seja, a abertura barra fechamento de um candle. Na abertura barra fechamento desse candle aqui, quando ele anda dessa forma lateral aqui, ó, ele está acumulando liquidez, tá? Pavio é coisa de varejo, como o Michael já nos ensina. E o corpo diz respeito às grandes instituições. Sabedor disso, quando a gente vê esses dois corpos alinhados aqui, a gente já vê uma piscina de liquidez muito interessante, tá? A gente já vê uma piscina de liquidez muito interessante. Logo após o preço interagir nessa piscina de liquidez aqui, ó, ele captura. Quando é que a gente vai ver uma mudança de order flow? Quando ele quebra um swing low válido. Quando ele quebra um swing low válido. Esse swing low válido, ele tá aqui, ó. Não é esse, não é esse, é esse aqui, ó. Por quê? Porque se vocês forem contar, eu tenho vela 1, vela 2, vela 3. A vela 4 não fecha acima da vela 3. Depois eu tenho vela 1, vela 2, vela 3. A vela 4 não fecha acima da vela 3, tá? E depois eu tenho o quê? Vela 1, vela 2, vela 3. Eu poderia considerar, David, essas velas aqui e isso aqui tudo, o acúmulo de ordens e até aqui para confirmar esse swing low? Poderia. Só que quando começa a se formar um monte de swings, como está se formando aqui, ó, swing 1, swing 2, possível swing 3, a gente leva em consideração o que confirmou de forma mais rápida. Se fosse esse swing aqui e o resto das velas, tudo alinhando dentro dessa vela 3, é uma questão. Mas vocês reparam que temos um swing aqui, depois um outro possível swing, depois um outro possível swing, e então o preço fecha acima. Ou seja, eu levo em consideração esse último aqui, ó. Quando o preço quebra esse swing aqui, eu tenho uma região máxima, que é essa daqui. Uma região máxima, que é essa daqui. Uma região mínima, que é essa daqui, ó. Tá? Região máxima, região mínima. Claro, no H1 não está tão vigente. Mas quando a gente cai no M15, quando a gente percebe essa quebra de swing low aqui, ó, essa quebra de swing low bacana, deixando o quê? Deixando o nível de Fair Value Gap. Deixando o nível de Fair Value Gap aqui. Deixa eu colocar no nível 1. Deixando o nível de Fair Value Gap aqui. Essa fração aqui, ela me deixa muito, mas muito interessante em estar procurando uma venda, tá? Vocês vejam que aqui teve uma reação muito bacana, mas depois que ele fez tudo isso, eu tenho que alinhar o meu day trade, lembrando que é o quê? São posições rápidas, de curto prazo. Eu vou
comprar ou vender e vou executar no mesmo dia. Não quer dizer que vai ser uma operação muito longa, mas também não quer dizer que vai ser uma operação a nível scalp. Já visto eu estou num range de H1, tá? Já visto eu estou em um range de H1. Quando vocês veem essas velas brancas aqui e essas velas vermelhas fechando abaixo delas, cada vela branca dessa daqui, ó, ela se torna um nível de bloco de ordem, tá? Ela se torna um nível de bloco de ordem. Como assim, David? Esse nível aqui é um nível de bloco. Esse nível aqui é um nível de bloco. Esse nível aqui é um nível de bloco. E esse nível aqui é um nível de bloco. E todos juntos são um nível de bloco em time maior. Quando eu faço a junção aqui, isso aqui é um nível de bloco em time maior. Então, o que é que eu vou querer que o preço faça? Vou querer que o preço volte nesse bloco de ordem para mitigar. Como assim, David? Mitigar. Mitigar as perdas que está acontecendo nesse bloco de ordem. Lembrando que, de tudo que o Michael nos passa, nós precisamos de 3 coisas. Dessas 3 coisas, você pode se alinhar a uma única. Você não precisa se alinhar às 3. Se você se alinhar a uma única coisa, já vai lhe dar muita prioridade, muita propriedade para você estar fazendo o seu modelo, tá? Lembrando que essa questão de modelo é muito individual, mas vocês tendo esses 3 patamares iniciais, vocês já vão ver algo muito interessante. Pô, David, eu quero trabalhar só com Fair Value Gap. Pô, David, eu quero trabalhar só com bloco de ordem. Pô, David, eu quero trabalhar só com captura de liquidez. São os 3 modelos que vocês podem estar basicamente adentrando, e vocês vão ver que o Michael faz muito, mas muito só dessas 3 coisas na atualidade. Ou é bloco, ou é Fair Value Gap, ou as teorias dos gaps, né? Ou a questão da liquidez, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity. É o que a gente vai tratar muito, que ele já começou a falar muito sobre isso na mentoria, tá? Nessa mentoria 2016/17, que de todas as coisas que ele fez no passado, que ele divulgou no YouTube assim concomitantemente, ele pode enxugar tudo isso para 3 coisas, mas essas 3 coisas ainda dão uma sopa imensurável de assunto, que são o quê? Fair Value Gap, bloco de ordem e captura de liquidez, que é as regiões de liquidez. Quando o preço faz isso, pessoal, tudo isso aqui, ó, é o quê? São níveis individuais de blocos, e esse nível completo é um nível de bloco de ordem. Se vocês forem prestar atenção, ele fica nesse nível aqui, nesse primeiro nível aqui, que é o quê? É o Mitigation Block. Já vamos começar a dar os nomes dos blocos, basicamente, tá? É um Mitigation Block, que é o quê? É um bloco de mitigação. É um bloco onde o preço ele vai voltar para interagir e amenizar a perda, entre aspas, dos institucionais. Por quê? Para ele fazer essa queda acontecer, ele teve que comprar para atingir os stops que estão aqui, ó. Tá? Então eles compraram muito forte para bater nessa região de stop que está aqui e então conseguir jogar o preço para baixo. Logo, essa venda aqui eles estão lucrativos, mas essa compra aqui eles estão perdendo grana. Então eles têm que voltar, fechar essas posições e então dar continuidade no movimento. Isso aqui eu estou falando de um H1, o nosso range vai estar mais ou menos aqui, ó. H1 é o nosso range de quê? De viés. M15, essa quebra aqui. M15 vai ser o quê? Vai ser nosso range de PDAways, entre aspas. Eu já ensinei para vocês pela parte da manhã que os melhores swings, ou os swings que vocês vão estar querendo operar, eles vão se formar dentro das regiões de Fair Value Gap. Tá? Os melhores swings e os swings que vocês vão estar querendo operar, eles vão se formar dentro de Fair Value Gap. Basicamente, vocês vão ver os swings se formando dentro de regiões de Fair Value Gaps e são os swings que vão me dar mais ênfase no mercado. Como assim, David? Ó, esse nível aqui, ó, ele está se formando dentro do quê? Dentro desse swing aqui, ó. Dentro desse Fair Value Gap. Esse swing aqui, ele está se formando dentro desse Fair Value Gap. Certo? Certo. Da mesma forma que esse swing aqui, ó, está se formando dentro de onde? Dentro desse Fair Value Gap aqui, ó. Ó, desse Fair Value Gap. Tá?
Então são níveis bastante interessantes. Então quando eu vier buscar aqui, eu já começo a olhar que tem o que aqui, ó. Tem região de liquidez alinhada. Se eu tenho região de liquidez alinhada aqui, reparem que não é uma coisa, swing high, não, swing low. É leitura de preço, tá? É entender o que está acontecendo em um HTF, para depois você diminuir os tempos gráficos e então chegar em um low time frame, tá? E levando em consideração o que? As possíveis formações semanais. Eu estou aqui em um 18. Eu estou aqui em um 19, ó. Olha como 18 aqui, barra 19, que vai começar a me dar possibilidades, ó. Esse dia aqui, basicamente, foi um dia, entre aspas, não digamos morto, porque vocês vão aprender a fazer aqui. Mas é um dia que não está tão confortável de se pegar uma operação. Vamos alinhar isso, tá? Mas vocês vão ver algo aqui acontecendo. Prestem atenção, basicamente. H1 está aqui, eu vi essa quebra de swing low. Quando eu caio no M15, reparem, esse meu bloco de ordem aqui, ó, meu nível de bloco de ordem, ele está onde? Ele está dentro de um nível de Fair Value Gap, ó. Só que para esse Fair Value Gap eu vou pegar só o quê? A partir dos 50% dele. Essa região acima aqui, ó, dos 50%. Vejam que eu estou confluenciando esse bloco de H1 com esse bloco aqui, ó, de M15. Essa vela aqui, vendedora, fez o preço subir. Então, isso aqui é um bloco de ordem no M15. Então, eu posso levar em consideração que o quê? No M15, eu tenho esse range aqui, ó. O M15 eu tenho esse range aqui. Para o preço chegar aqui em patamares menores ainda, então eu consegui fazer algo. Tá? M5. Olha lá o M5, bem aqui. Acima dos 50% está aqui. Eu já tenho regiões de quê? De Fair Value Gaps aqui. Eu sei que meus swings highs vão se montar dentro de regiões de Fair Value Gap. Isso é um fato. Então, o que eu estou esperando a partir de agora? O preço montar Fair Value Gaps. As minhas operações eu não vou querer levar muito longas. Eu vou querer levar nos meus ranges. Onde é que está meu range? Meu range está aqui, ó. Alinhado com isso aqui. No máximo o quê? No máximo 100 tickets abaixo. 100 a 200 tickets abaixo aqui, ó. No máximo a esse nível de echo lows aqui, ó, eu vou querer ver minha posição indo até 200 tickets abaixo, tá? No máximo 200 tickets. Disso daqui, ó. Não vou querer levar mais do que 200 tickets. Matemática, tá, pessoal? Matemática. Algoritmo. O Michael nos ensina aqui em níveis de swings lows assim, ó. O preço ele tende a estar vindo, fechar toda a liquidez que está aqui. Forex 20 pips a 30 pips. Índices 200 tickets a 300 tickets. Tá? Echo lows. Geralmente o preço vai a 200 a 300 tickets nos índices, 20 a 30 pips nos Forex. Então eu tenho meu nível de Fair Value Gap aqui, ó. Meu nível de Fair Value Gap é onde? No 15, no 5, tá mais ou menos aqui. Então eu sei que mais ou menos aqui, ó, eu vou querer estar vendo a formação de um swing. Olha lá. O preço começa a interagir no Fair Value Gap do 5 aonde? Aqui. O preço começa a interagir no Fair Value Gap do 5 aonde? Aqui, ó. Ah, David, mas eu poderia ter me posicionado já por aqui. Tudo bem. Mas você tem que definir o que você quer. Não é o que o mercado ele vai estar lhe mostrando. O mercado vai estar lhe mostrando uma infinidade de coisas. Mas o que você quer é o que tem que ser feito. Eu quero operar dentro desse Fair Value Gap aqui, ó. Porque eu sei que o swing high tende a ser montado dentro desse Fair Value Gap. Além desse swing high, eu tenho um bloco de ordem aqui, ó, 15 minutos. Se eu tenho Fair Value Gap, isso aqui é um bloco, tá?
Então aqui eu vou estar querendo esperar o quê? Um alinhamento do fluxo de ordem institucional para venda. Eu não vou estar comprando aqui. Eu vou esperar o preço chegar aqui para vender, buscando liquidez aqui abaixo. Quando o preço começa a interagir aqui, o que é que eu faço? Eu aguardo. Opa! Candle 2, um possível swing high formando. Vela 1 abaixo, vela 2 mais acima. Vamos ver como foi a vela 3. Vela 3 mais abaixo. Vela 4. Interna. Vela 5. Um pouquinho mais acima, não ficou tão legal. Vela 1, 2, 3. Um novo swing low, swing high, melhor dizendo, formando. E então a vela 4 aqui, ó, fecha abaixo da vela 3. Por um ticket. Mas dá pra si já pensar em operação a partir daqui, ó. Com stop acima desse Fair Value Gap. Alvos. Os 200 aqui, mais ou menos. Ó. Reparem que aqui ele formou um swing. O preço foi jogado mais acima. Aqui ele forma outro swing mais ou menos válido, ó. Tá? Mas olha como o stop mais ou menos bem posicionado faz com que você fique dentro da operação, logo acima do Fair Value Gap. Ou você poderia colocar acima do bloco, tá? Mais ou menos nos 200 tickets nos alinhamentos, temos o que aqui, ó? Previous Weekly Low, mínima semanal. O preço consome a mínima semanal. O preço consome a mínima semanal. O que é que eu tenho que pensar? Ele nutriu de liquidez em um nível semanal. Ele vendeu em um nível semanal para pessoas que estavam dispostas a comprar. Ou, melhor dizendo, sempre me confundo nessa questão. Ele comprou de pessoas que estavam dispostas a vender. Sell side liquidity. Ele comprou de pessoas que estavam dispostas a vender mais barato. O que é que o preço ele tende a fazer agora? Estou abaixo da abertura semanal. O preço consumiu PWL. O que é que o preço está me contando no H1, cara? O que é que o preço está me contando aqui nessa região? É o momento que a gente deve se fazer essa pergunta. Porque no M15, M5 e M1 eu consegui encaixar essa venda aqui de mais ou menos 3,97, totalizando aí um total de 159 tickets mais ou menos, ou melhor dizendo 619 tickets, 700 tickets mais ou menos. Você conseguiu encaixar uma venda de 700 tickets. Será que 700 tickets não já está bacana para você em nível semanal? Com 3 contratos, isso aqui dá para mais de $700. 4 contratos, isso aqui dá para mais de $1.400. Batendo 4 contratos. Será que isso aqui não já está bacana para um nível semanal? Essa operação seria a sua operação da semana? Isso eu estou falando para quem opera bloco de ordem. Bateu toda encaixada aqui, tudinho certinho, tal. Aí o preço vem aqui, ó, captura níveis de liquidez e já volta de forma absurda. Ó. Ele bateu, devolveu. Tudo bem. Volta fazendo o que aqui, ó? Quebrando esse nível. Deixa eu excluir isso aqui. 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 Quebrando esse nível. E quebrando o quê? Esse outro nível aqui, ó.
Esse swing high aqui, basicamente, essa máxima aqui, ó, é uma máxima muito relevante. Está sendo construído dentro do quê? De um Fair Value Gap. Ó, está sendo construído dentro de um Fair Value Gap. Então, essa oscilação aqui é uma máxima bem relevante. Da mesma forma que essa daqui é uma máxima relevante também. Não no H1, mas no M15, essa máxima aqui, ela está sendo uma máxima que foi construída dentro de um Fair Value Gap. Ó. Então, quando o preço quebra ela aqui, ó, eu consigo ver uma mudança de patamar de entrega muito nítida, tá? Swings válidos estão dentro de Fair Value Gaps. Swings válidos estão dentro de Fair Value Gap. Por quê? Toda essa venda que foi ofertada aqui, ela tem que ser reequilibrada. Onde tem esse grande void aqui vermelho, vai ter velas verdes ou brancas. A contraparte vai equilibrar. O algoritmo é feito para isso, para equilibrar e capturar liquidez. Equilíbrio de ineficiência e captura de liquidez. Quando o preço quebra isso daqui, eu já começo a olhar com bons olhos para que patamar? Patamar comprador. Olha lá como o preço quebra esse nível aqui, ó. Como o preço quebra esse nível aqui. Então eu tenho o que agora? Tenho esse meu range aqui, ó. Dia 20 está aqui. Até o que aqui, ó? Até a formação de um swing high. Ó. Nada de swing high. Opa! Possível swing high. Interessante ainda. Ainda. Acúmulo. Olha a hora. 19 da noite já. CBDR. Acúmulo. Veio. Abriu para cima. Começou a fechar abaixo de mínimas. Basicamente aqui eu tenho um swing high montado. Olha meu range aqui, ó. Tem um swing high montado. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho basicamente meu range de negociação. Onde eu posso estar aguardando patamares nesse nível de Fair Value Gap aqui. Para montar um fundo de mercado. Só que o M15 aqui vai me dar PD always. H1 vai me dar viés. H1 está me dando que o preço ele tá ok. Tá altista. M15 vai me informar se esse preço vai ter níveis abaixo para buscar. No M15 eu tenho duas regiões de Fair Value Gaps. Tenho essa e tenho essa. Tenho duas regiões de Fair Value Gaps. No M15 eu tenho uma quebra de swing low válida. Então, eu trabalho como, David? Eu tô aqui, ó. O viés está altista. Eu vou esperar o dia todo para o preço chegar aqui? Ou posso simplesmente operar vendido até essa região aqui? Haja visto, eu tenho uma toda confluênciazinha acontecendo aqui. Eu não posso fazer simplesmente isso daqui, não, David. E buscar executar minhas vendas aqui? Pode. Pode sim. A partir da volta do preço nessa situação aqui, ó, a gente pode estar tendo isso daqui. Sem olhar muita coisa. Sem Fair Value Gap, sem nada. Só pela situação do bloco de ordem aqui, ó. Sem olhar muita coisa. Se eu caio no 5, tá? Se eu caio nos 5 minutos, eu consigo observar o que? Eu tenho um Fair Value Gap um pouquinho mais aqui acima, ó. Mas se o preço vai voltar aqui, é outra história. Se eu quiser me posicionar só por esse bloco de ordem aqui já, ó, eu já posso. Meu stop aqui acima. M15 quebrou aqui, tá? Eu sei que aqui está sendo o topo de um range de H1, que o preço agora vai começar a buscar patamares mais baixos. Olha lá, onde é que ele volta? Fair Value Gap aqui, ó. Temos outro Fair Value Gap aqui acima. Vamos ver.
mais ou menos aqui, ó, outro Fair Value Gap. Ele vai lá, ó, um ticket só no Fair Value Gap. Nesse Fair Value Gap aqui, ó. Ele vai tocar só um ticket, tá? Um ticket só. Mas se você não tem paciência de esperar isso aqui, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente colocar a sua venda aqui no bloco de ordem do M15, a quebra do M15, e o stop acima da máxima. Porque eu sei que essa máxima aqui vai jogar o preço basicamente lá para patamares baratos. Tá? Eu sei que o preço vai ser jogado para patamares baratos. De onde? Desse outro range aqui, ó. Olha como o primeiro Fair Value Gap, ele rasga, não tendo interesse. Temos um outro segundo Fair Value Gap aqui, ó. Ele interage no segundo Fair Value Gap, mais ou menos ali por volta do 7,9. Temos um outro Fair Value Gap aqui que é um BPR, no 5. Mais ou menos, ó, um outro Fair Value Gapzinho aqui, no 5. Só que agora o preço começou a fazer o quê? Começou a dar uma resposta bacana. Quebra de swing, quebra da terceira vela de um swing low. Fair Value Gap. Por que você vai continuar vendido? Se o preço está demonstrando tudo isso. Se você já chegou aqui, por exemplo, você não fechou, viu isso aqui acontecendo, está com 3,78 para 1 na mão, por que você vai querer continuar operando vendido? Se em um time maior, eu estou em uma região barata, estou dentro de um Fair Value Gap, onde pode estar se informando um swing low de mercado para o preço estar alcançando patamares mais altos, que é o institucional order flow, que me dá o viés, que é o H1, está me mostrando para eu obedecer. Então, se eu entro vendido aqui, stop, pausa. Aqui eu executo minha operação. Eu executo minha operação aqui. E agora eu vou procurar o quê? Vou procurar montar uma operação compradora. Vou procurar montar uma operação compradora, tá? Lembrando que tudo isso aqui, ó, é uma região barata do H1. Tudo isso aqui é uma região barata do H1. Primeiro nível, ele não teve interesse, veio no segundo nível e ainda tem um possível terceiro nível. Só que esse possível terceiro nível, ele já está contando uma história aqui, ó. Vela vermelha, vela verde, vela branca, fecha acima de vela vermelha. Uma mudança na entrega do patamar. Gap, Fair Value Gap, fazendo com que eu acredite que isso aqui seja um bloco de ordem válido. Tá? Um bloco de ordem válido. E o que é que o preço faz, ó? O preço vai embora. Pô, David, como é que eu conseguiria me posicionar aqui nessa possível operação aqui compradora? Isso aqui é uma outra questãozinha, que aqui vai mais para os scalps. Os scalps aqui se dão melhor, tá? Como por exemplo o que? 1 minuto. Ctrl Z. Deixa eu excluir aqui que essa venda aqui já foi. 1 minuto aqui, ó. Olha como eu tenho um swing high sendo quebrado aqui, ó. Vela 1, 2, 3, vela 4, abaixo da vela 3. Preço impulsiona, vai acima. Volta nesse micro Fair Value Gap aqui. Nem parece um Fair Value Gap, mas é. Ou não? Vi errado? Ah, 20.513. Não, não é um Fair Value Gap. Mas volta nesse bloco aqui, ó. Volta nesse bloco. Impulsiona, vai embora. Quebra swing high. Aqui, ó, vela 1, 2, 3, vela 4, fecha abaixo da vela 3. Impulsiona. Volta para tocar onde? Temos o inverso Fair Value Gap por aqui, ó. No H1, no M1, tá?
inverso Fair Value Gap. O que é isso, David? É um Fair Value Gap que era de venda, o preço sobe acima dele aqui, ó, volta nele aqui. Uma possibilidade. Outra possibilidade aqui, nessa interação, nesse bloco de ordem aqui, tá? Nessa interação de bloco de ordem aqui. Outra possibilidade, David, quando o preço sobe aqui, ó, quebrando esse swing high válido aqui, quebrando esse swing high válido aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho esse range aqui, ó, no M1. Aqui, esse range no M1, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho justamente ainda esse inverso Fair Value Gap, me remontando como um nível bastante interessante, ó. O preço vem milimetricamente nele, temos blocos de ordens aqui, e o preço começa a fazer o quê? Começa a ir embora. Isso aqui é patamar de scalper. Patamar de scalper. Se eu pego uma operação aqui, ó, no M1, eu vou querer sair aqui, ó, em rápidos instantes. Em rápidos instantes. M1, eu pego uma compra aqui, eu vou sair aqui. Fazer parcial, pelo menos. Tô de olho aqui, ó. Porque todo swing highzinho válido aqui, no M1, os segundos são muito sensíveis. Muito sensíveis. Eu já fico ligado aqui, ó. Fico ligado aqui. Muito ligado. Quando vocês olham aqui, ó. Quando vocês olham isso aqui, ó. Essa subida aqui, vamos marcar aqui as velas swing low válidos. Swing low válido aqui, swing low válido aqui, swing low válido aqui, swing low válido aqui, swing low válido aqui e swing low válido aqui. Quando o preço quebra isso aqui, pessoal, quando o preço quebra isso daqui, ó, eu já fico ligado em quê? Em uma região vendedora, nos scalpers. Só que isso aqui não é muito diferente do que vocês vão ver em times maiores, ó. Esse cenário aqui, para mim, é propício para uma venda. Olha aqui. 1, 2, 3, vela 4 fecha acima da vela 3. Preço funciona, fecha abaixo desse swing low válido. Deixando que aqui, ó, Fair Value Gap. O preço retrai a isso aqui. Cara, isso aqui eu vejo como um prato de ouro. Um prato cheio para mim. Uma venda nos 15 segundos. Eu vou estar executando liquidez aonde? Próximo swing válido. 3,29 para 1. 240 tickets, muito rápido. 240 tickets, muito rápido. No máximo aonde? Esse próximo bloco aqui fica interessante. Ó. Esse próximo bloco aqui fica interessante. Aí você começa a ver o que? Vela 1, 2, 3 não forma um swing válido. Vela 1, 2, 3 não forma um swing válido. Vela 1, 2, 3 forma até, só que não joga o preço muito para cima. Vela 1, 2, 3 não forma um swing lowzinho tão válido. Vela 1, 2, 3. Olha como o preço começa a trabalhar acima dessas máximas aqui, ó. Por que eu vou querer estar continuando a acreditar na venda depois de eu ver isso daqui? Por quê? Não faz sentido eu querer acreditar na venda mais ainda. Não fechei minha operação, estou com ela por aqui, 3,38, encerra ela. Abre a mão na compra, porque o order flow do H1 está te mandando comprar. O order flow do 5 está te mandando comprar. O order flow do 1 minuto está te mandando comprar. Tu está alinhando todos eles. Estou falando isso na minha visão, na minha percepção quanto operador, scalper. 11h30 da manhã, uma delícia. Uma delícia para se operar. Barra 11h40. Tempo para esse macro. Tempo para esse macro. Tempo para esse macro. Se vocês forem prestar atenção, ó, essa operação aqui, ó, 11h09 da manhã. 11h09 da manhã. O que é isso? Macro.
Se vocês forem prestar atenção aqui, ó, bem aqui, ó, 10,42 em níveis mais ou menos de macro. Como assim, David? Quebra do swing high, volta-se aqui. Pô, David, mas aqui não é um swing high, mas nos times frames menores é um swing high, tá? Fractalidade, quero que vocês entendam isso. Estou mostrando a minha visão, mais ou menos em tempos de macros, ó, aqui. Aqui, ó, linda, 11:09 da manhã, Fair Valley Gap, mudança de estrutura, bloco de ordem, tudo encaixado, macro. Próximo patamar aqui, ó, 11:37 mais ou menos, quase 11:50. O preço vem. As médias, Marcelo, elas são um presságio para ajudar você a ler. As médias são um presságio para ajudar você a ler. Como eu já ensinei para vocês que as médias móveis são, tipo assim, se você não está tendo uma facilidade bacana para alinhar a sua leitura, as médias vão ser um presságio para lhe ajudar. Mas as médias vão contar algo que o gráfico já mostrou, que é o quê? É as quebras de swing high válidas. No caso, essa queda aqui, ó, essa queda aqui. Onde é que eu tenho swing high válido aqui? Eu tenho essa máxima aqui, né? Esse swing high aqui. Deixa eu colocar em um patamar maior. Se não estiver mostrando no gráfico aí de vocês, mas na gravação vai ficar bacana. Temos essa daqui. Temos esse swing aqui. Interessante, tá? Temos esse swing aqui interessante, ó. Esses três swings aqui, ó, interessantes. Quando o preço quebra esse nível aqui de swing high, ó, o patamar ele já está mudando. Isso aqui é basicamente uma virada de média móvel, tá? Aqui já é uma virada de média móvel, mas às vezes as médias vão estar muito distantes para virarem aqui. Claro, M1 não, mas no H1 vai demorar muito. Só que no M1 você já está conseguindo ver, ó, o preço ele virando. E até mesmo quebrando esse outro swing aqui válido, ó. Vela 1, 2, 3, vela 4 fecha acima da vela 3, fecha abaixo da vela 3, tá? Então, basicamente, se eu pudesse dar um conselho, é que comece a deixar um pouquinho as médias móveis de lado. Tudo bem, ajuda muito. Só que as médias, elas contam uma história atrasada. Qual é essa história atrasada? É as quebras de swings que já aconteceram aqui, ó. Se eu for plotar uma média aqui, deixa eu ver se eu tenho 2MA aqui. 2MA. Ó, 2MA aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu já tive uma quebra de swing high, ó. Só que as médias só vão quebrar aqui, ó, 3 minutos depois. Aqui eu já consigo ver, ó, a mudança acontecendo. Tá? Aqui eu já consigo ver a mudança acontecendo. As médias quebrando a favor de. Tá? As médias quebrando a favor de. Só que o preço aqui ele já tinha quebrado, ó, já tinha me mostrado que a mudança tinha acontecido. Só depois as médias mostraram. Tá? As médias elas vão alinhar sempre. Só que elas vão alinhar depois de uma quebra de swing. Tá? Então aqui, ó, se eu vendo aqui nesse Fair Valley Gap, nessa quebra de swing aqui, ó, eu já viro minha mão. Scalper. Eu tomo decisões muito rápidas. Aqui ainda demorou. Em torno de 26 minutos. Foi uma operação demorada ainda. Mas depois, ó, quebrou esse nível de swing high, voltou para interagir nesse nível de swing high, compra. Executar a liquidez aonde, David? Aqui, aqui, aqui acima. Vocês acham que isso aqui já está bacana? Ó. 200 tickets. 200 tickets. Você precisa de 150 tickets por dia. Isso aqui já está te dando 200. É isso, pessoal, que vocês precisam abrir os olhos. Não queiram resolver a vida de vocês em um único pregão.
Não que não seja possível aprovar uma conta de mesa proprietária em um único dia, que é possível, mas se vocês não têm tanta experiência, não queiram se cobrar para fazer igual a mim. Aprovar uma mesa proprietária em um único dia, aprovar uma mesa proprietária em 2, 3 pregões. Não queiram. Façam a gestão de vocês. Não comparem o capítulo do livro de vocês ao meu capítulo do livro. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu vir aqui. Trades. Só um minutinho. Olha aqui. 15, 16, 17, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Olha meus resultados aqui, ó. Em 6 dias. 110, 239, 500, 450, 390, 460. Eu preciso de 150 mais ou menos, ó, em uma faixa diária. David, para aprovar uma mesa. Isso aqui já é conta live, tá? Não é impossível. Não é impossível você aprovar em um único dia. Mas não se comparem ao meu capítulo de livro. Treinem, evoluem, escrevam o livro de vocês. Olha aqui. Uma gestão bem feita, entradas bem posicionadas, horário, tempo, preço, tudo alinhado. Olha aqui. Eu não entro no gráfico para passar 24 horas na frente do gráfico. Eu entro no gráfico em horários chaves, como eu já ensinei para vocês. Eu entro no gráfico em horários de zones. Eu entro no gráfico em horários singulares. Eu nunca entro já atirando no gráfico. Espero oportunidades. Se vocês forem fazer um somatório aqui, mais ou menos em 6 dias, 2.200 dividido por 6. Basicamente aí eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais ou menos 350 dólares de uma média. 350 dólares em uma média. Olha aí. Simples. Alinhem. Deixa eu ver aqui a Bulenox. Mesa prop, Bulenox. Olha lá. É possível. Eu pensei que eu tinha cometido algumas infraçõezinhas aqui nela, mas não cometi. Conversei com o suporte. Já encaminhei para aprovação. Todas as mesas exigem dias máximos sem operar? Não. Mas tem um dia ali, basicamente, que você tem que fazer regra de consistência e outras coisinhas. Tá, Thiago? Olha lá, Bulenox. Aprovada. 3.083 dólares. Tá? 3.083 dólares. Tudo isso com tudo que eu ensino pra vocês. Tudo isso com tudo que eu ensino pra vocês. Vocês acham que essa operação aqui, ó, não já daria pra ter aprovado uma conta, não? Lógico que daria. Isso aqui, ó, daria demais pra ter aprovado uma conta. Mas a pergunta é, você tá nesse patamar já? Pra conseguir pegar uma operação dessa daqui de 641 tickets? Deixa eu conectar aqui. Só um minuto pra gente ver aqui. Um paper trading. Cadê? Configurações, trade. Modo replay não tem, desculpa. Mas basicamente,
Se eu vier até aqui, ó, vamos colocar, bater aqui mais ou menos 10 contratos ou 8 contratos nessa região aqui, ó, levar até aqui, ó, o máximo que veio aqui, ó, foi quanto? Comprando mais ou menos aqui, ó, 200, nem 1% foi da conta, que é 500 dólares. Olha lá, 2.500 dólares, 10 contratos. Nem 1% da conta ela foi negativa. Suponhamos que o stop seria aqui abaixo desse swing low aqui, ó. O preço nem chegou perto de 1%. Tá? Ó, quebrou o swing low, para que você vai continuar? Aqui já é a oportunidade de tu fazer outra compra. Aqui é a oportunidade de tu sair, entrar vendido para surfar até aqui. Scalper, leitura muito rápida, mas você tem que aprender a alinhar essa parada. Tá? Ó, 1h30 da tarde vai começar a correr mais. Killzone. Aí você tava positivo 2.000 e porrada, deixou voltar tudo. Sendo que você vê o preço quebrando um swing low aqui. Não é? Você vê o preço quebrando um swing low aqui, ó. Nesse swing low tem 2.300. Se eu executo e entro vendido, quebra de swing low, voltou aqui, meu stop mais ou menos aqui acima. Sim, com a quarta vela, tá, Bruno? Tá na aula de hoje, da parte da manhã. Você não pode estar presente, mas já está disponível no YouTube já. Aí aqui, ó. Ah, tu participou? Ah, desculpa. Desculpa, por isso que eu não te vi. Foi mal, desculpa. Desculpa então. Mas aqui, ó, quebrou o swing low, voltou para interagir nesse swing low. Por que você não arrisca? Tenho basicamente 100 tickets aqui. 100 tickets. Com 2 contratos, 100, 200, 100, 200, 300, 400, basicamente 500 dólares aqui você está arriscando. Você já fez 2.300 nessa compra. Por que você não arrisca 500 aqui, ó? Pra ver vender. Até onde? Até esses patamares baratos aqui, ó. Até esse patamar barato por aqui, ó. Será que aqui não já aprovou tua mesa não? 4.400 dólares? 4.400 dólares? O preço vai, ó. Eu tenho um range maior aqui, ó. Aqui, nesse patamar aqui, ó. No M1. No M1 aqui, ó. Fair Value Gap. Vela 1, 2, 3. Vela 1, 2, 3 agora, ó. Acumulou dentro. Fechou acima. Vamos fazer uma comprinha aqui. Vamos levar essa compra mais ou menos até onde, David? Até essa máximazinha aqui, ou essa máximazinha aqui, ó, que tem liquidez. Olha lá, chegou 500 dólares. Olha lá, chegou aqui na outra máxima, 530. Olha lá, essa outra máximazinha aqui, ou até mesmo nesse bloco aqui, quase 1.000 dólares. Olha lá, rápidos instantes, ó. Se eu tivesse executado aqui, por exemplo, 875, fator tempo não estaria alinhado, estaria alinhado, mas o fator preço, será que não dá? Dá, pessoal.
Mas vocês não podem se comparar o capítulo do livro de vocês com o meu capítulo do livro. Por isso que eu não gosto de estar mostrando tanto meus resultados. Eu vim mostrar agora essa mesa que eu aprovei, essa outra Bulenox que eu tô no processo de verificação dela, mandei para ele já, tá? E eu vou começar a mostrar para vocês. Olha aqui. Regra de consistência de 40%. Meu melhor dia não pode passar de 40% do meu lucro total. Tem isso também, tá? 5% esse dia, 11%, 23%, 21%, 18%, 21%. Reparem que todos os dias aqui, ó, no somatório geral, estão dentro do meu patamar. Eu posso chegar até mais ou menos 40%, 39%, 38%, para me encaixar dentro da regra de consistência dessa mesa, tá? Dentro da regra de consistência dessa mesa. Isso aqui não é realidade muito distante não, pessoal. Isso aqui eu estou operando com 2 contratos, no máximo 3 contratos aqui, ó. No máximo 3 contratos, porque já estou com a mesa proprietária financiada. Para aprovar ela, aqui que foi 3 mil e porrada, foi 5, 8 contratos, 10 contratos em um único dia. Bateu, vendi, scalper aqui, faz ali, faz aqui, faz ali. Aprovei a mesa. Mas quando eu pego a conta live, olha lá, 2 contratozinhos, 5 trades, 110, preciso de mais ou menos 150, 239, 499 trades, 450 3 trades, 390 2 trades, 460 7 trades. Sobre isso, ó. Pouquinho a pouquinho, $2.149. Daqui a pouco eu travo o drawdown, o Buffett, né? O colchão que eles falam, que é 2.600. Essa semana ainda eu já vou travar o colchão dela. Essa semana aqui eu já travo o colchão dela, 2.600. O resto eu já vou estar qualificado para estar fazendo saque, tá? O resto eu já vou estar sendo qualificado para quê? Para estar fazendo saque. Mindfound de Futures, Bulenox, mesma coisa, operando pela Ninja Trade. Primeiro dia, tranquilo. 191, 400 e porrada, 500 e porrada, 2.000. E o quinto dia para fechar, que você precisa de 5 dias de operação nessa daqui, você já maneira a mão. Tá aqui, ó, o histórico. 0 a 191, 191, 402, 415, 2.057. E o outro dia, 16. O último dia, 5 dias de operação. 1, 2, 3, 4, 5 dias de operações, tá? Essa daqui, quando o certificado dela tiver chegado, eu mando pra vocês também, dá uma olhada, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que é que eu tô querendo passar pra vocês? Isso aqui é alinhamento de fluxo institucional. Vocês alinham times maiores com times menores e vão operar a favor de quê? Do order flow. Se eu vejo um swing high quebrado aqui, ó, bem aqui, swing high válido quebrado, eu sou scalper, tá? Lembrando que eu sou scalper. Eu vejo um swing high aqui quebrado. Rápidos instantes eu vejo que daqui até aqui eu tenho mais ou menos 187 tickets. 2 contratos é $187. 4 contratos é mais ou menos 300 e alguma coisa. 8 contratos é 600. 600, meu dia de stop é mais ou menos $1.000. Vamos entrar com 8 contratos aqui. O stop estando mais ou menos por aqui, ó. Sem medo. Níveis de liquidez. Aqui. Ó, swing low, move teu stop pra cá. Swing low aqui, move teu stop pra cá. No caso aqui, ó, garante aqui, ó, $600. Swing lowzinho aqui já começando a querer plotar. Olha lá, foi lá e executou.
Só que aqui já teria sido o quê? O gatilho para você sair, ó. Aqui já teria sido o gatilho para você sair. Tá? Que chegou a pagar quanto? Até esse gatilhozinho aqui. 1.300 mais ou menos estava pagando. Ó. Aqui você executa. O preço vai voltar agora para onde? Para esses patamares aqui, ó. Você pode procurar vender aqui para comprar aqui novamente, scalper, tá? Scalper. O preço vai chegando até patamares mais lá embaixo. Blá blá. Olha lá, quebra de swing low, quebra de swing high, melhor dizendo, quebra de swing high. Fazer uma compra aqui com 10, mais ou menos, ó. $1.500, mais ou menos por aqui. Vocês já viram que vai ser onde vai ser pilotado topo. 2.900, $100 para poder aprovar. Baixa minha mão, 2 contratos, venda. Dois contratos, 3.500, 3.050. Mas a mesma coisa vale para times maiores. Pô, mesma coisa, 15 minutos. Tô aqui, ó. Patamar baratão. Não. Patamar baratão. Formou a quarta vela aqui, ó. Deixa eu excluir aqui para vocês verem. Deixa eu excluir aqui. Tô em patamar barato, daqui até aqui. Vai lá, 1, 2, 3, voltou em Fair Value Gap aqui, ó. Vamos comprar. Daqui até aqui tá dando quanto? Olha lá, $427 mais ou menos com 2 contratos. Tá bacana. Em um time maior, comprar 2 contratos aqui. Vamos ver o que o preço faz. Claro, aqui já está indo além do day trade. As mesas proprietárias não permitem. É só para vocês verem o raciocínio. Olha lá, range máximo aqui, ó. Aqui você já começa a fazer o que? Parcial. Parcial. Tem 2, beleza, vamos operar 50%. Vamos executar 50%. Comprei. Vamos vender aqui. Vamos ver o resto indo. Olha lá a importância. Olha o range. Tá aqui, ó. Range máximo. Aí você não executa nada. Olha na sequência o que é que o preço faz. Vral. Derrete. E faz parte. Faz parte. Aí você fecha aqui, quer vender, o preço cai. Só cai para onde? Para patamares baratos. Você poderia ter se reposicionado em níveis mais baratos. E depois o que é que ele faz? Ó? Começa a ir embora. Pô, David, mas eu quero fazer uma operação só, one short, one kill. Quero pegar aqui nesse Fair Value Gap. Quero uma única bala. Uma única bala. Mais ou menos 400 aqui, um dia de stop. Quero 4 contratos aqui. Quero comprar 4 contratos aqui. Que mais ou menos vai dar $1.000 aqui se o preço vier aqui. Olha como é mais rápido.
máxima. Olha lá, 2.000 e porrada. Essa máxima aqui já é o que? Já é execução de liquidez, certo? Já é execução de liquidez da semana passada também. Se vocês prestarem atenção, ele sempre vai dar indícios. Ele sempre vai dar indícios. Se vocês caem no 1 minuto, ou 3, isso aqui também, ó. Olha lá, notícia, abertura das 9h30 mais ou menos, tal. O preço fecha aqui, ó, já devolve pra caramba. Mas aqui, o que você pode estar fazendo? Adentra vendido. Você vai ligar, pô, tá caindo pra caramba. Só que você tem ciência aqui, você tem range de liquidez aqui, que o preço pode estar vindo buscar. Olha lá. Aqui ou aqui. Ele ainda te deu um gatilho melhor, para tu vender mais posicionado aonde? Aqui acima, ó. Fair Value Gap. Se você não quisesse vender aqui, para você vender aonde? Por aqui, ó. Por aqui, ó. Patamares mais baixos. Depois ele fez o quê? Quebrou o swing high válido. Oportunidade para estar comprando por aqui. Oh, caiu mais. Gatilho falso. Stop. Faz parte. Mas lembrem-se, aonde tem uma vela vermelha, vai ter uma vela branca. Onde tem uma vela vermelha, vai ter uma vela branca. Tomou um stop aqui? Dá uma olhadinha. Capturou níveis de liquidez. Quebrou o nível de swing high por aqui. Voltou para interagir nela aqui, ó. Daria para você aqui tá pensando em quê? Em compra. Aqui, ó, nessa interação aqui. 12 contratos. Pô, David, mas 12 contratos é muito pesado. Você pega uma mesa proprietária dessa, você pode operar com até 30 contratos, 70 contratos. Tá? Mas é muito pesado. Sim, é muito pesado, eu sei. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, estou mostrando para vocês. Não comparem a realidade de vocês, o livro de vocês com o meu livro. Eu fico tranquilo em estar operando com 12 contratos, 10 contratos aqui, ó. 5 contratos, 8 contratos, porque eu sei onde está a minha entrada, eu sei onde está a minha saída. Eu sei que minha entrada está aqui, meu stop está mais ou menos aqui, ó. Sempre ia alguma coisa. 100 e alguma coisa vezes 5. Eu sei que tem mais ou menos $700 de stop aqui. $700 de stop aqui para buscar 2.000 e uma porrada, 4.000, vale a pena para mim. Executar liquidez aqui, ó. Aqui já está executando liquidez. Ó, bem aqui. Olha lá, executou liquidez, começa a fazer o quê? Cair. Executou liquidez, começa a cair. Normal. Daqui eu poderia fazer o que aqui, ó. Ó, daqui, ó. Quebrou níveis de swing low aqui. Ó. Fair Value Gap.
interage no Fair Value Gap, eu posso fazer o que aqui? Inverte a mão aqui. Liquidez aonde? Aqui. Liquidez aonde? Fair Value Gap aqui. Não foi. E continuou subindo. Mas o que eu quero mostrar é aonde? Até mais ou menos por aqui, ó. Scalper. Entrou aqui, saiu aqui, ó. Nível de Fair Value Gap aqui. Mais ou menos 1 para 1 ou 1,5 para 1 aqui essa operação, tá? Por que eu tô falando isso? Quebra de swing low no 1 minuto. Nos segundos isso aqui vai ser um range caro. Posso adentrar vendido aqui para voltar aonde? Até patamares de execução de liquidez. Bloco de ordem, Fair Value Gap, como vocês estão vendo aqui, ó. Fair Value Gap aqui. Daí o preço começa a montar o que? Swing low, vela 1, 2, 3. Acumula, acumula, fecha acima. Aqui eu posso fazer o que? Virar minha mão. Decisões rápidas, scalper. E levar essa aqui até onde? Até aqui, ó. Meu stop fica sendo mais ou menos aonde? Aqui abaixo, ó. Isso aqui, ó. Um e meio, 2,5, 3,5 para 1. Enfim. 2 para 1 mais ou menos aqui. E vai. Tá? Então, alinhem o fluxo institucional de vocês. Peguem times maiores e busquem em times menores. Esse alinhamento. Operem a favor disso. Estou mostrando aqui os meus exemplos. Basicamente, meus exemplos de operação. Qual é a janela horária que você está pegando, David? Normal, 11h30 da manhã do Brasil, 9h30 de New York, abertura. A abertura ali até mais ou menos, na macro de 9h50 até 10h10, eu já consigo encaixar a minha leitura e vou embora. Só para concluir aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Todos os dias. Alt G, segunda-feira, 9h30. 9h30. Vejam se não vai embora. 9h30 da manhã até mais ou menos meio-dia. Vejam se não vai embora. Quebra de swing high válido. Só estou comentando aqui basicamente as leituras que eu fiz, tá? Quebra de swing low válida, swing high. Quebra de swing high válida. Voltou em Fair Value Gap. Stop abaixo disso daqui. TP mais acima. Níveis de liquidez aqui, ó. Topo da asa. 4 contratos. 4 contratos. 696. 2 contratos. 300. 3 contratos. 522. Próximo dia. 9h30 da manhã. Olha lá. 9h30. Quebra de swing high. Fair Value Gap. Você pode colocar sua compra aqui, stop abaixo dessa região aqui, alvos acima de pontos de liquidez, topo de Londres,
preço vai. Próximo dia 20, 9h30 da manhã, preço quebra swing low, volta nessa região do swing low, volta nessa região do swing low, stop, mais ou menos aqui na máxima, takes, regiões de liquidez, takes, regiões de liquidez, mínima de Londres Close ou mais patamares mais baixos aqui. Próximo dia, 9h30 da manhã, swing high, quebra de swing low, possibilidade de compra, aqui mais ou menos é o patamar que a gente estava comentando, possibilidade de compra aqui, ó. Próximo dia, 22, sexta, 9h30 da manhã, bem aqui. Aqui foi um patamar de operação, de possibilidades, swing low quebrado, Fair Value Gap, sei lá, no bloco de ordem, na própria Fair Value Gap, stop, take, mais ou menos, sei lá, por aqui. Depois outra possibilidade, preço quebrando swing highs aqui, ó, voltando a patamar barato aqui, alvo acima disso daqui, stop mais ou menos por aqui, ó. A partir das 9h30, janela horária tranquila, scalper, leitura bem rápida, todo dia eu vou conseguir enxergar uma possibilidade muito bacana, mas isso aqui é o meu cenário. Até eu chegar nesse cenário de analisar só o M1 muito rápido e alinhar o fluxo para operar ali, a favor, o que é que eu faço? Eu venho de times maiores. Sempre antes de eu começar a operar aqui, eu vejo daily bias, que vocês ainda vão aprender, os novatos, né, vão ter uma noção melhor sobre daily bias. Eu vejo qual é o range, o que é que o patamar maior, o candle semanal está me contando, o que é que o candle diário está me contando. Eu vejo tudo isso, para quando chegar aqui na Fórmula 1, na rapidez, a 300 por hora, eu conseguir encaixar essas operações, beleza? Institutional Order Flow é basicamente a respeito de alinhar tempos gráficos e saber que quando o preço consumir liquidez de times maiores ou em níveis muito nítidos, você já começar a se preparar para ver o preço sendo entregue para um patamar diferente. Se ele estava na venda, ele executa algum nível de liquidez bastante interessante, já é ideal você tirar sua parcial, colocar sua grana no bolso e assim concomitantemente, tá? Tirar sua parcial, colocar sua grana no bolso e assim concomitantemente. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a aula de hoje é sobre isso, Institutional Order Flow, fazer o alinhamento dos tempos gráficos. Se você é um day trader, alinhe o H1, M15, depois o M1, vai ficar muito bom para você. Se você já tem uma experiência a mais, se você quiser alinhar o scalper, fazer essas operações em scalper, tenha cuidado, tá? Tenha cuidado. Você tem que ter um cálculo muito rápido, um raciocínio muito rápido e saber que as operações em scalper não vão durar uma vida toda, tá? Primeiro nível de liquidez que você começar a ver, já começa a tirar seu dinheiro fora, 2 para 1, 3 para 1, 2,5 para 1, já começa ali a procurar executar a liquidez. Tranquilo? Tamo junto, rapaziada. A aula foi toda gravada. A aula de manhã também já foi toda gravada, já foi divulgada. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode fazer aí a pergunta e a gente encerra aqui a aula. Fechou, bom final de semana aí pra vocês. B3, cara, B3 é complicado. Só um minutinho. Win 1, Bovespa. B3 é terra de ninguém, mas dá pra se operar. Mesma coisa.
Só que B3 você vai começar mais ou menos a partir das 11h30 da manhã, sempre levando em consideração. É isso aí, Leomar. M15 com M1 já funciona. Basicamente é o que eu iria falar. Mas dá pra você fazer umas macetes aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tô com os meus indicadores ligados dos índices americanos para B3. Se você for prestar atenção aqui, ó, segunda-feira, 9h30 da manhã, mais ou menos ali, ó, tá aqui. O preço anda muito bom. 9h30 da manhã, mais ou menos por aqui, ó, o preço anda bacana. 9h da manhã por aqui, 9h30. Nem tanto aqui foi, mas andou. 9h30 da manhã. Bacana. Fechou a semana. Mas B3, cara, eu não vejo com bons olhos B3. Tudo bem, possa ser que você esteja acostumado nela, mas se você tem uma infinidade de possibilidades com os mercados americanos, que tem uma liquidez muito boa, e o Forex, que tem uma liquidez muito boa também, eu não vejo por que estar preso em B3, entendeu? Sendo que você tem uma possibilidade de estar operando mercados muito melhores do que está na B3. Mas se você curte B3, tá? Se aplica completamente 100% na B3. Só um conselho mesmo, que se você puder estar olhando mercados muito melhores, você possa aí estar fazendo esses estudos, essas operações de mercados melhores, como o MNQ, Forex e outros. Valeu. David, Fala comigo. só um adendo, né, ao que você falou. Realmente, eu quero migrar para os mercados de Nasdaq, né, futuros. Porque, assim, a pergunta foi porque, basicamente, eu estou aprovado no meio deles, entende? Para não perder, digamos, que a aprovação, eu vou parar, né, da forma que eu estou aprendendo, até que consiga, né, a aprovação a meios de futuros, entende? Aham. Somente por isso, mas eu gosto bastante do Forex e do mercado de futuros. Bacana. São mercados excepcionais que você consegue ter uma grande, como é que eu posso dizer? Você consegue ter um grande risco-retorno muito bom. Você consegue alcançar patamares muito bons, tá? Então, uma outra insight que eu posso passar para vocês aqui no finalzinho da aula é tipo assim, se você está no fluxo institucional das ordens, se você está no order flow, às vezes você fica com um pouquinho de receio, onde você poderia encaixar ali no seu gerenciamento uns 10 contratos, 8 contratos, você só coloca um contrato, você só coloca 2 contratos, tá? Então isso aí demora um pouquinho para você pegar esse feeling, mas quando você pega esse feeling, você começa a avançar e evoluir muito mais, como por exemplo, as operações onde eu passo em um único dia, uma mesa proprietária, poxa, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de estar pilotando um carro de Fórmula 1 a 300 por hora. Eu sei onde é que está meu stop, eu sei que se eu não frear aqui eu vou bater o carro. E eu sei que também se essa minha curva ela for feita de uma forma excepcional, a 300 por hora, em uma quantidade X de contratos, eu vou chegar ao ápice. Muito rápido também. Por isso que serve o stop. Ele serve de quê? De freio. Calcula rápido. Estou falando na minha visão. O que é que eu faço? Calculo rápido quanto é que está dando meu stop. Coloco minha operação ali no máximo de contratos que dá para estar operando. 1% da minha conta, 0,5% da minha conta. Se vocês forem ver, e vocês vão ver em breve, quando eu for começar a compartilhar minha tela, creio que agora, a partir de dezembro, aí a gente vai ter mais campo de batalha pela parte do dia, tá? Em dezembro a gente vai ter mais campo de batalha pela parte do dia. Vocês vão ver que, sem problema nenhum, você calcular o stop, você calcular ali, deu a possibilidade, você adentrar na operação, se pegar o stop, bacana, foi o freio sendo acionado para você não bater um carro a 300 por hora. Mas também se você conseguir encaixar essa volta, você vai ser o mais rápido do grid, você vai pegar top 1 e vai ser lá pole position e vai correr pro abraço. Beleza?
Tamo junto, rapaziada. Valeu. Forte abraço aí pra vocês. Bom final de semana. A partir de agora já vou renderizar o vídeo para o YouTube. A aula pela parte da manhã já foi publicada no YouTube também. Em rápidos minutos, essa daqui também já vai subir para o YouTube, beleza? Forte abraço para vocês. Bom final de semana. Qualquer questão, qualquer situação, vocês podem aí estar me marcando no WhatsApp e eu vou aí buscar responder as dúvidas de vocês. Valeu, forte abraço, bom descanso. David, Opa! só um ponto só. Pode falar. David, exato. O que acontece? Uma coisa que me faz muita confusão no mercado é o horário. Angola é 4 horas a mais que o Brasil, 5 ou 6 horas a mais que Nova York. E a abertura do mercado me faz uma confusão. O que eu levo em consideração? O horário. Aqui, ó. Você vem aqui no seu TradingView. Você analisa pelo TradingView, certo? Sim. No TradingView de você aqui, ó, tem essa barra de cima, tem essa barra lateral, tem essa barra aqui embaixo, certo. Tem essa outra barra. Bem aqui, ó, Moisés, bem aqui, ó. Você clica aqui. Sim. Quando você clicar aqui, você coloca aqui, ó, UTC-5 Nova York aqui, ó. Quando você colocar o UTC-5 Nova York, você já vai estar alinhado com o ICT, com o Michael. Tá? Então ele recomenda que você faça todas as suas análises a partir desse horário aqui, ó, UTC-5 Nova York. Certo. Quando você colocar o UTC-5 Nova York, aí no seu computador você já vai ver os horários que correspondem aos horários de Nova York. Então, o que for Killzone da Ásia, as outras Killzones, você já vai conseguir ver no seu gráfico nitidamente alinhado com o ICT, beleza? Certo. Aqui, ó. Certo. Obrigado, David. Show. Obrigado. O TC-5 aqui. A gente tá em horário de verão certo. lá para eles. Mas geralmente é o TC-4. Quando ele mudar, ele vai mudar automaticamente. Seu TradingView já muda automaticamente. Beleza? Certo. Valeu. Show. Obrigado, David. Tamo junto. Certo, ok. Valeu. Certo, obrigado. Tranquilo. Valeu. Forte abraço para vocês.